Você acha que teve uma mudança do Bolsonaro um pouco pelo efeito Lula dos últimos dias? Ele Não, tudo sentiu um que tem pouco. um peso eleitoral provoca uma preocupação em relação ao Bolsonaro. Eu acho até que sempre interessou, ele sempre vislumbrou ali uma polarização com o PT, porque, justamente, Ele como eu se gosto de dizer, fortalece, ele né? tenta se limpar na sujeira petista. É, Então, toda a sujeira bolsonarista, ele quer que se anule diante da magnitude da sujeira petista, que é um partido que ficou no poder durante 4 mandatos, e teve o mensalão, teve o petrolão, teve esquemas de corrupção muito grandes. Então, ele gosta disso. Ao mesmo tempo, dada a reação que se tem às imbecilidades dele durante a pandemia, por exemplo, tem uma preocupação muito grande de isso ser explorado pelo próprio PT. E aí o é. Lula tem a sua barra aliviada no Supremo Tribunal Federal, faz um discurso apontando certas verdades sobre o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que mente sobre si próprio. Claro. E mente sobre o seu passado, mente, posa de inocente, né? Finge, Reescreve a reescreve a história. história É. e tal, mas sempre no discurso de um populista manipulador, você tem alguns elementos de verdade. Aí ele usa aquilo que está sendo dito de mais concreto sobre a sabotagem, a negligência, a incompetência bolsonarista, e aí como está muito ruim isso, as pessoas ficam indignadas com isso, várias delas que não têm a dimensão que nós que vivemos a época do PT temos, da sujeira, elas acabam eventualmente até aderindo naquele momento aí. Então, o Bolsonaro fica preocupado, até porque, como ele teve esse desgaste com a população mais instruída e menos dependente do Estado, ele quer atingir cada vez mais a população mais dependente do Estado, que são os beneficiários de programas de transferência de renda, que era o eleitorado cativo do PT. Exatamente. Então, se surge uma figura de liderança como o Lula para resgatar esse eleitorado, Ele o fica, Jair Bolsonaro fica fica preocupado, porque o preocupado. outro ele já perdeu em boa parte, né? Pode não ter perdido todo, ainda tem gente otária para acreditar que o Bolsonaro está combatendo a É corrupção. incrível isso. Tem. E Tem. gente de elite, É. né? Tem dos dois tipos, né? Tem o otário, né? O idiota útil na teoria política, e você tem o cúmplice, né? O sujeito complacente, condescendente, como muitos empresários, né? Como parte do mercado, por exemplo, muitos empresários aí que financiam até esses esquemas dos quais a gente está falando. Então, ele fica preocupado com uma rivalidade como essa, e isso, obviamente, é monitorado ali para ver qual é o comportamento devido. Tem coisa mais ridícula do que depois do Lula criticar, porque assim, veja que o Lula está usando coisas que são críticas comuns ao Bolsonaro É. e corretas, né, em determinados sentidos. Ele não tá tendo Obviamente ele nenhum pode ter lá os insight. seus... ele não está tendo nenhum insight novo. É. O terraplanismo bolsonarista era Exatamente. apontado há muito tempo. Aí É. ele foi e apontou. Aí o Bolsonaro vai e faz uma live com um globo terrestre giratório, querendo provar que ele não é um É. terraplanista pela cenografia. Tem Caramba. coisa mais patética É. do que essa? Então, assim, o Brasil precisa sair de uma falsa polarização, porque Lula e Bolsonaro estão do mesmo lado em relação à Exa sabotagem exa do combate à corrupção, em exatamente, eles estão relação no à frente ampla pela impunidade. O Lula está lutando pela família dele, o Bolsonaro está lutando pela família dele no sentido pior, né? Que é o sentido de proteger da ação da justiça, de responsabilização pela sujeira que eles fizeram. Por que as pessoas não conseguem entender que eles estão do mesmo lado? Não, É eu tão acho, difícil. eu acho, Vilela, o seguinte: tem muita gente que consegue entender, muita gente. Só que as militâncias de cada lado, elas são mais barulhentas do que essa maioria mais silenciosa. Tanto que na pesquisa Atlas que saiu nessa semana, veio o dado de que 50 ponto alguma coisa ali por cento é favorável à prisão do Lula. Uma maioria ali pequena, mas favorável à prisão do Lula. E 50 e poucos por cento, um pouquinho mais do que essa porcentagem em relação à prisão do Lula, é favorável ao impeachment do Jair Bolsonaro. Então você veja que situação bizarra nesse É. momento vive o país. Você tem maiorias formadas, de acordo com a pesquisa Atlas, a favor da prisão de um e do impeachment de outro, ao mesmo tempo que eles têm a maior minoria para colocá-los no segundo turno. Mas é um cenário O que ainda você está dizendo é que incipiente. eu não sei se eu entendi. Eles vão para o segundo turno, mas perdem para Não, outras na pessoas. projeção atual tem muita água para correr debaixo da Claro, ponte claro. até 2022. Esses números eles vão mudar de algum jeito, embora o resultado possa ser igual e tal, mas pode ser diferente também.
Então, eles têm lá por volta de 30%, uma coisa Tem uma assim. rejeição muito grande. Cada um ali, É. 20 e tantos e tal. Mas a maioria da população quer a prisão do Lula, a maioria quer o impeachment do Bolsonaro, de acordo com a pesquisa. Então, tanto que na projeção de segundo turno da pesquisa Atlas, o Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, que não teve o discurso negacionista do Jair Bolsonaro e agora com o agravamento da pandemia mostra que tinha muito mais razão do que o presidente, ele atropela o Bolsonaro no segundo turno. Só que é um segundo turno que, nesse momento, de acordo com os dados da pesquisa, ele não vai, né? Então, no primeiro turno, ele tem uma votação bem menos expressiva, até porque o cenário de terceira via, como o pessoal gosta de chamar, muita gente não gosta porque parece que a primeira e a segunda já estão estabelecidas e tal. Mas um cenário sem ser Lula e Bolsonaro ainda está muito fragmentado. Você tem Sérgio Moro, você tem João Dória, você tem Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Amoedo, todo esse pessoal aí correndo por fora. Dentro do PSDB tem briga, Eduardo Leite também, que pode ser um candidato no lugar do Dória, que já assinou com a possibilidade só de tentar a reeleição para o governo estadual, mas eles ainda estão monitorando qual vai ser o cenário político. E o Brasil, o cidadão comum, deveria pressionar e reivindicar por uma alternativa mais decente, mais sensata. É difícil, evidentemente, ter uma figura assim, decente, sensata, com carisma e com apelo nacional. E eu nem vejo no horizonte, você vê? Eu não vejo no horizonte essa pessoa. Pois é, quem tem o cacife eleitoral no momento, de acordo com a pesquisa, isso é dado, não é opinião, é mais o Sérgio Moro, né, que na projeção, em várias pesquisas, ganha do Jair Bolsonaro e estava ganhando do Haddad. A gente vai ver aí nas próximas semanas como é que fica a projeção de um eventual segundo turno, Moro, Lula e tal. Mas ele é que tem ainda um apoio significativo, absorvendo essa parcela anti-bolsopetismo, né? Isso se não prenderem ele antes, né? Que vão tentar prender. Não, vão tentar de tudo ainda aí contra ele. Tem uma suspeição suspensa por um voto do Cássio Marques. Eu acho que o Cássio Marques foi posto lá pelo Jair Bolsonaro e apadrinhado pelo Centrão. Ele quer realmente ver quais vão ser as consequências, né, para os outros processos, inclusive, dessa suspeição. Então vão ser dias aí bastante animados, entre aspas, né? Em termos de tédio, ninguém morre no Brasil, né? Porque o noticiário, ele vem com cada surpresa. Essa última semana, as 2 últimas semanas, pelo menos, como eu tô direto aqui, a gente tá fazendo o podcast, eu tô totalmente por fora, porque cada vez que eu vou ler... Só fazer um parêntese, só para deixar claro, né? Essa outra opção sem ser Lula e Bolsonaro, vai haver, ou não vai haver, mas assim, deveria haver uma construção, né? Quer dizer, as pessoas que têm alguma condição, né, de ter uma estrutura partidária, empresarial, o que quer que seja, elas vão precisar conversar e ver o que é o melhor. Luciano, né? Huck. Para ser cabeça de chapa, para ser vice, para ser um potencial ministro e tal. Mas é isso, cada nome também tem rejeição, a pessoa fala, pô, se esse juntar com esse, aí eu não vou gostar disso e tal. Então, assim, vai ter muita